Olá, quinta-feira, dia 28 de fevereiro de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Após mais de 22 horas de julgamento, Câmara rejeita a cassação do prefeito Jonas Donizete e define por arquivamento de processo. Câmara de Campinas repudia atos de violência durante a sessão. Vereador Luiz Cirilo diz que apoia a criação da CPI da Saúde. Já Luiz Rossini, líder de governo, diz que não há necessidade. E no esporte, Ponte Preta vence nos bastidores e partida da primeira fase da Copa do Brasil diante da Aparecidense vai acontecer novamente. A sessão de julgamento do pedido de cassação do prefeito Jonas Donizete durou mais de 22 horas. A TV Câmara Campinas, em mais uma transmissão histórica, acompanhou todo o processo. Confira como foi o início dos trabalhos. Durante as 5 primeiras horas da sessão de julgamento do pedido de cassação do mandato do prefeito Jonas Donizete, realizada no plenário da Câmara de Campinas, vereadores se revezaram na leitura ininterrupta do processo. Das 5 da tarde até a meia-noite dessa terça-feira, foram lidas cerca de 200 folhas. Da peça, com 1.890 folhas, incluindo o relatório final, foram escolhidas pela defesa e pela acusação um total de 800 páginas. Antes do início da leitura, porém, tomou posse o vereador Ângelo Diniz, primeiro suplente do vereador Marcelo Silva, autor da denúncia que coloca o prefeito da cidade como conivente com desvios de verbas no convênio entre o Hospital Ouro Verde e a OS Vitale. E por ser o denunciante, Marcelo Silva fica impedido por lei de participar da sessão e da votação. Prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral da população e do município dentro dos preceitos constitucionais. Em seguida da posse, foi iniciada a leitura. Primeiro, o relatório final, com 61 folhas, inocentando o prefeito das acusações. Elaborado pelo vereador Gilberto Vermelho, relator da comissão processante, formada no dia 26 de novembro de 2018, e que ainda tem como membros os vereadores Luiz Cirilo, como presidente, e Felipe Marquesi. Depois, foi a vez da leitura das folhas dos volumes da acusação, onde estão registradas as escutas telefônicas de diálogos entre diretores da Vitale e interlocutores da administração pública. A sessão teve o comando do presidente da Câmara, vereador Marcos Bernardelli. Aproveito para informar que o sistema está aberto para receber inscrição dos senhores vereadores que desejam usar a tribuna após o término da leitura das peças e da defesa oral a defesa oral. Confira agora como foi todo o processo de leitura do relatório da CP, que aconteceu de forma ininterrupta e exigiu um funcionamento diferenciado de toda a Câmara de Campinas. Para que todo o rito da comissão processante fosse realizado de acordo com a Lei Federal 201 de 1967, a leitura das folhas selecionadas pelas partes, defesa e acusação, em acordo com os demais vereadores, teve obrigatoriamente de ser na íntegra. E a transmissão e a leitura desse relatório foi contínua, inclusive durante toda a madrugada. Ao todo, 20 vereadores se revezaram. E o vereador que mais vezes fez a leitura foi o Zé Carlos. Eu tenho facilidade de fazer a leitura e os meus pares, os vereadores aqui da casa, pediu para que eu ficasse para ajudá-los na leitura do processo todo, por conta daquilo que nós já tínhamos passado, e eu tinha feito também. Fui um dos que mais li o relatório da cassação do Hélio de Oliveira Santos, o ex-prefeito de Campinas. Então, como eu não tenho dificuldade de leitura, eu me propus a ficar e passei a noite toda aqui. Até agora não fui para casa ainda, não tomei um banho como deveria tomar, não almocei, não jantei, mas isso são os ossos do ofício. Foram lidas 708 páginas durante todo o período em uma das mais longas reuniões realizadas pela casa. Não teve nenhuma ordem definida. Na realidade, eu fui o mais exigido por conta da facilidade de leitura, mas todos os parceiros e os pares que leram o relatório foram capazes de traduzir aquilo que realmente o relatório está indicando. Além dos vereadores, cerca de 50 profissionais se revezaram durante cada período, entre eles técnicos legislativos da casa,
membros da promotoria, integrantes da presidência, funcionários da administração, da TI, cerimonial, Copa, TV Câmara, recepção e segurança. Os profissionais concursados trabalharam em um sistema de rodízio e os comissionados não recebem horas extras por esse tipo de trabalho. Já os terceirizados são regidos por contratos próprios. Durante a leitura, que teve que ser na íntegra, alguns palavrões foram citados, já que conversas gravadas em escutas telefônicas realizadas pelo MP continham essas palavras. Esse rito é um rito normal, que é regimental. A única coisa é que se diz no relatório é carregado de alguns palavrões e, infelizmente, a gente tem que falar, porque nós temos que falar na íntegra. Então eu peço até desculpa para o público que ouviu a nossa leitura, o nosso relato, pedir desculpa pelos palavrões que a gente deferiu, que não é por vontade nossa, e sim aquilo que representa, que está no relatório, que está nas peças que nós terminamos de ler. E após as quase 18 horas só de leitura das páginas do processo, o vereador Rodrigo da Farmadic, que havia iniciado um dia antes, também encerrou o trabalho. Na sequência, teve o espaço para a manifestação dos vereadores, a do advogado de defesa e, por fim, a votação. Após a leitura do relatório, por volta das 11 horas da manhã, o vereador denunciante Marcelo Silva decidiu abrir mão da leitura de 50 páginas que havia solicitado. A defesa do prefeito abriu mão da leitura de outras 59 páginas. Os parlamentares se manifestaram na tribuna e, após a fala de todos os inscritos, a votação começou. Com o vereador Vinícius Gratti, do PSB, ausente, todos os demais 32 parlamentares votaram e o resultado foi o mesmo nos 3 itens. 8 votos pela cassação dos parlamentares Ângelo Diniz, o chinês, do PSD, Campos Filho, do Democratas, Carlão, do PT, Gustavo Peta, do PCdoB, Mariana Conte, do PSOL, Nelson Osseri, do Podemos, Pedro Tourinho, do PT e Tenente Santini, do PSD, e os demais 24 contra. Com esse resultado contrário às denúncias apresentadas pelo vereador Marcelo Silva, que deram origem à comissão processante, que em seu relatório final considerou cada uma delas improcedente, fica encerrado o processo contra o prefeito municipal. Antes da votação, os parlamentares tiveram tempo para falar sobre o julgamento. A vereadora Mariana Conte foi a primeira a usar a tribuna, seguida dos vereadores Tenente Santini, Nelson Osseri, J. Silva, Ângelo Diniz e o relator da CP, vereador Gilberto Vermelho, do PSDB. O vereador Pedro Tourinho foi o 7º a expor sua opinião sobre as denúncias, seguido dos vereadores Edson Ribeiro, do vice-líder de governo Paulo Haddad, Carlão, do PT, do líder de governo Luiz Rossini, Jorge Schneider, Paulo Galtério e o presidente da comissão processante Luiz Cirilo, além do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli. O advogado de defesa do prefeito, que tinha até 2 horas para fazer o uso da palavra, falou um pouco mais de 30 minutos. Ao final dos trabalhos, o presidente da Câmara disse que o Legislativo cumpriu seu papel, exercendo a democracia. Foi um exercício pleno de democracia. A comissão, ela pautou esses quase 3 meses por um trabalho ímpar, isento, realmente apartidário. A conclusão da forma como foi, claro que não agrada os 2 lados, mas quero crer que ela foi justa e foi correta. E em virtude dessa postura, ela veio a plenário e foi aí... O parecer foi aceito por 24 em todas as votações, rejeitando a denúncia do vereador Marcelo Silva. Após 22 horas de trabalho na sessão de julgamento, o prefeito foi inocentado de 3 denúncias: praticar ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, omitir ou negligenciar na defesa de bens, direitos, rendas e interesses do município e ainda de agir de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Com isso, o chefe do Executivo permanece no cargo. O resultado será comunicado ao Tribunal Eleitoral e o processo será arquivado. O presidente aproveitou para parabenizar o vereador autor das denúncias por seu papel fiscalizador. Acreditando como acreditou naquilo que apresentou,
como denúncia e do objeto aqui na casa, ele merece os nossos cumprimentos. O vereador Marcelo Silva, seguindo o decreto 201 de 1967, que determina as regras de uma comissão processante, por ser o autor das denúncias, teve que ficar fora da sessão de julgamento, mas acompanhou tudo no plenário. Ele falou que tem a sensação de dever cumprido. Dever e missão cumprida com a população de Campinas. Acho que é isso que esperavam de mim. Hoje a população tem muito mais conhecimento de tudo que aconteceu, de tudo que acontece, do esquema de corrupção, do envolvimento de pessoas do alto escalão, da omissão do prefeito. Então, o papel do legislativo é fiscalizar. E eu cumpri com rigor isso e vamos continuar. Em nota enviada pelo Executivo, abre aspas, o prefeito Jonas Donizete entende que a justiça foi feita, já que tomou todas as providências necessárias assim que o Ministério Público apontou problemas de corrupção no Hospital Ouro Verde. O prefeito tirou a Vitale da gestão do hospital, afastou os servidores acusados de envolvimento no caso e implantou a rede Mário Gatti, que passou a administrar o Ouro Verde, fecha aspas. A Câmara Municipal emitiu uma nota de repúdio à violência ocorrida ontem durante os trabalhos da comissão processante que rejeitou o pedido de cassação do prefeito Jonas Donizete. Integrantes de movimentos a favor e contra o prefeito brigaram e um agente ficou ferido. A briga ocorreu na galeria do plenário durante a sessão do processo de cassação do prefeito Jonas Donizete. Essas imagens, feitas por celular por pessoas que acompanhavam a CP, mostram que grupos a favor e contra o prefeito passaram a se provocar. Pouco depois, os ânimos se exaltaram. Nas imagens, é possível ver que um dos apoiadores do prefeito torce o braço de um adolescente ligado ao movimento Direita de Campinas. O pai do menor revida a agressão. Durante a confusão, o agente Coronel Nelson Coelho, responsável pela segurança da casa, ficou ferido. A briga, que durou quase 5 minutos, só terminou quando a Guarda Municipal interveio. O presidente da Câmara, o vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, repudiou a violência. Parece-me que foi um fato isolado de um jovem menor de idade, com o nosso responsável pela segurança. E quem conhece o Coronel Coelho sabe da bondade, da generosidade que é este ser humano. Quero crer que foi uma fatalidade e que isso não venha mais acontecer. A Câmara dos Vereadores de Campinas emitiu uma nota repudiando a violência ocorrida durante a sessão do processo de cassação do prefeito. Diz a nota: por mais que entenda que os temas debatidos na casa despertem paixões e discussões acaloradas, a Câmara entende que a violência não tem lugar no debate democrático e não pode, nem deve, ser utilizada sob qualquer pretexto. Neste sentido, o Legislativo irá coletar as imagens captadas pelas câmeras internas e já solicitou as imagens das redes de televisão presentes, para que sejam anexadas ao inquérito, bem como, após verificar as imagens, irá analisar as medidas cabíveis em relação aos envolvidos. Todos os envolvidos na confusão foram levados para o 1º Distrito Policial. E durante a sessão de julgamento do pedido de cassação do mandato do prefeito Jonas Donizete, os vereadores levantaram a possibilidade de se abrir uma comissão parlamentar de inquérito. Durante a sessão de julgamento do pedido de cassação do mandato do prefeito Jonas Donizete, o vereador Pedro Tourinho falou sobre a comissão parlamentar de inquérito da saúde, que ele propôs e que não foi aberta por falta de quórum. Segundo o vereador, teria sido uma oportunidade de identificar com antecedência os problemas já levantados por ele diversas vezes na tribuna. A gente entende que a CPI tinha que ter sido aberta em 2017. Em 30 de novembro de 2017, de novo eu fui autor de um pedido de abertura de CPI, que permitiria a essa casa aqui exercer um outro papel, não ficar a reboque do Ministério Público. Não ficar a reboque do Ministério Público, que quando faz uma ação que compromete um alto membro da Prefeitura, a Câmara se movimenta.
Meus caros, nós erramos. O presidente da comissão processante, Luiz Henrique Cirilo, durante a sua fala na tribuna, demonstrou seu apoio. Uma CPI, como daqui a pouco eu vou pedir para o Pedro Tourinho me trazer o papel, porque eu apontei e vi que existe corrupção no sistema público de saúde. E eu quero assinar, vereador Pedro Tourinho, a sua CPI. Sabe por quê? Porque eu sou de Campinas. No término da sessão, a nossa equipe conversou com o vereador Luiz Carlos Rossini, que é líder de governo, sobre a possível abertura de uma CPI. Uma CPI, nesse momento, não vai acrescentar nada àquilo que já foi descoberto, àquilo que já foi investigado. Então, eu acho que nesse sentido seria fazer só bolha num processo investigativo que está sendo muito bem conduzido. Aí eu quero elogiar o papel e a atuação do Ministério Público. O vereador Pedro Tourinho já iniciou o trabalho de colher assinaturas para abrir uma CPI da saúde. Até o momento, ele tem 9 e são necessárias 11 assinaturas. O único caminho possível para a gente não devolver a esta casa a uma posição de submissão, para que essa casa não passe a ser vista como omissa, que essa casa não possa ser acusada de cumplicidade de alguma maneira, não por mim, mas pelo público geral, era a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para poder explorar, entender e acompanhar esse processo de forma muito mais extensa, muito mais ampla, prolongada. A primeira fase da Copa do Brasil não termina nunca para a Ponte Preta, mas ontem a Macaca recebeu uma boa notícia do STJD. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol negou na noite de ontem o recurso protocolado pela Aparecidense. Portanto, a primeira fase da Copa do Brasil entre a equipe goiana e a Ponte Preta vai precisar acontecer novamente. O presidente Paulo César Salomão Filho destacou que a fundamentação apresentada pela equipe da Aparecidense revela-se frágil, com insatisfação à formação do quórum de julgamento no pleno do STJD e deveria ser informado pelo clube antes do início do julgamento e não aguardar uma decisão desfavorável para arguir a nulidade. A CBF deve remarcar a partida para a próxima semana. A CBF deve marcar uma data na semana que vem. A Macaca joga na segunda-feira de Carnaval contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Moisés Lucarelli pelo Campeonato Paulista. E aí uma possibilidade é na quinta-feira, dia 7 de março. A gente vai continuar acompanhando este caso. A Macaca está de volta à Copa do Brasil. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê às 5 horas da tarde na segunda edição ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.